Salve amigos, como vocês estão? Alguma vez vocês já tinham certeza que alguma coisa existia, mas quando vocês foram procurar sobre, vocês não acharam absolutamente nada? E você até chegou a questionar se isso era só uma invenção da sua mente? Então, isso já aconteceu uma vez na internet. Essa coisa realmente existia, mas era melhor ninguém ter descoberto sobre isso. E esse é o mistério de Kendall Cove, a série que nunca existiu. Lá nos anos 2000, no fórum Net Nostalgia, se iniciou uma discussão. Ela falava sobre uma série que o autor do post via quando era criança. Essa série chamada Kendall Cove. Em pouco tempo, diversas pessoas foram entrando nessa discussão, todos eles complementando as informações sobre o que cada um lembrava do show. Seja a história, os personagens, os vilões e por aí vai. Mas havia uma coisa que intrigou muitas pessoas. Mesmo sabendo quase tudo sobre essa série, ninguém conseguia achar ela em lugar nenhum. E nem na internet se conseguia achar nada sobre. Nenhum artigo, nenhum episódio, nenhuma notícia. Era impossível de achar qualquer informação sequer. Toda a informação que eles tinham eram das próprias lembranças. E cada pessoa foi contribuindo um pouco para a formação dessa série, até que em um momento, uma pessoa cogitou que talvez esse desenho nunca tivesse existido para início de conversa, e isso acabou gerando uma grande discussão no fórum, de tantas pessoas que lembravam do desenho, quanto de pessoas que achavam que era só a imaginação dessas pessoas. Mas em um momento, um usuário acabou confirmando, por meio de seus parentes, que esse desenho realmente existia. Mas havia algo de estranho nessa confirmação. Mas para entendermos melhor, vamos ver o que é Kendall Cove. Kendall Cove era um programa infantil regional que se passava em Ohio, nos Estados Unidos, entre 98 e 99, no horário das 4 da tarde, o que é bem atípico para um programa infantil, já que nessa parte as crianças costumam ir para a escola. Mas enfim, essa não era a única coisa estranha sobre o desenho. Os usuários do fórum relatavam muitas características do desenho que eram tão estranhas que não deveriam ser passadas para as crianças, e que de certa forma eram extremamente perturbadores. O seriado teve ao todo 2 temporadas, cada uma com 15 episódios de 30 minutos de duração. Mas agora vamos falar mais especificadamente sobre o que tinha de tão bizarro nesse seriado. Toda a estética da série era estranha. Ela misturava marionetes interagindo com o mundo real, e as marionetes eram diferentes uma das outras. Não havia um estilo ou um padrão. Enquanto algumas eram bem cartoonizadas, outras eram quase realistas. E também era relatado que todo o programa tinha uns cortes do nada, onde mostravam criaturas medonhas que assustavam todos que viam, sem motivo ou contexto nenhum. Isso acontecia. Mas o mais bizarro de tudo são os personagens. O desenho tinha temática de pirata, então todos os personagens e a história era de pirata, né? Ao todo conta-se com 5 personagens, um mais bizarro que o outro, sendo eles Percy, que era um pirata e a sua aparência era de uma boneca de porcelana. Ele era muito medroso e, ironicamente, era forçado a entrar em lugares escuros e sombrios. Laughingstock. Essa personagem era o navio, onde toda a tripulação navegava. Ela era a líder de todo o bando. Era totalmente estranha não só pela aparência, mas pela forma que ela lidava com as coisas, com um total altruísmo e positivismo muito esquisito. Ela tinha uma frase que contrariava isso, sendo ela, você tem que ir mais a fundo, sendo a forma que ela diz sendo totalmente estranha. Horace the Horrible era um capanga da tripulação rival, e ele é o arquétipo do vilão bobo e engraçado, e ele trabalhava pelo grupo chamado Robbers Fishers, que era liderado pelo Skin Taker, que é um esqueleto, mas um não muito comum. Ele usava uma capa e um capuz, e ambos eram feitos de pele das pessoas, que ele moía com a sua própria boca, que por sua vez se move não abrindo e fechando, mas sim se arrastando de um lado para o outro, ele sendo o grande vilão da série. E por fim, a protagonista, que é a Janice, que vivia no nosso mundo, mas que em certo momento acabou caindo em Kendall Cove. E a história era bem simples. A tripulação do protagonista procurava um tesouro, e por isso acabava travando confrontos com a tripulação rival. Mas por mais que a premissa seja simples, a execução da série é totalmente estranha. E nisso, algumas pessoas tentaram recriar a série e alguns episódios, para ser mais específico.
Olhem aí quão bizarro e amedrontador isso é. E olha que esse é um dos episódios mais normais. Outro episódio estranho que merece ser citado é o Screaming Episode, onde é dito que todos os personagens ficam gritando por todo o episódio. 30 minutos. E até dizem que esse desenho tem uma maldição, onde todos que trabalharam na produção acabaram morrendo. Voltando agora para o que eu tinha deixado em aberto antes, a mensagem que provava que o desenho realmente existia falava o seguinte, abre aspas, visitei hoje minha mãe na casa de repouso, perguntei-lhe sobre quando eu era pequeno, no início dos anos 90, quando eu tinha 8 ou 9 anos, se ela se lembrava de um programa de crianças chamado Kendall Cove. Ela disse que estava surpresa que eu me lembrasse disso, e eu a perguntei por quê? Ela disse porque eu costumava pensar como era estranho. Você dizia, eu vou assistir Kendall Cove agora, mãe. Então ligava a TV num canal qualquer, só tinha estática e chiados vazios. Começava a assistir uma tela chuviscada durante 30 minutos. Você tinha uma grande imaginação com seu pequeno show sobre piratas. E esse relato só estimulou mais as pessoas a procurarem o porquê disso. E foi achado o seguinte estudo chamado de Auditory Image, que diz que, por crianças terem a audição não formada completamente, isso faz que elas sejam mais suscetíveis a escutarem frequências que pessoas com a audição formada não consigam escutar. Isso também explicaria a imagem estática, que era vista pelas crianças. As crianças decodificaram o que estava passando pelo meio parecido com a Auditory Image, e a sua imaginação fértil só aumentava esse processo. E por causa desse estudo, muitas pessoas passaram a fazer teorias sobre o porquê Kendall Cove existia. E a mais aceita é que isso seria um experimento do governo, que estava em fase de teste, para tentar manipular as crianças, passando mensagens por meio de desenhos que os adultos não poderiam ver. E isso explicaria todo o porquê do Kendall Cove. Então da próxima vez que vocês virem uma televisão estático, tenham cuidado. É sério que vocês acreditaram nisso? Tá, pra quem não entendeu toda a história, ela é uma creepypasta. E, bem, vamos lembrar do meu ditado, né? A vida é bem sem graça. E não ia ser diferente com isso. E ainda tem bastante gente que realmente acredita que Kendall Cove existiu. Tudo para de fazer sentido com a mensagem que prova a existência. Que mãe deixava o filho ver uma tela estática com chiado por 30 minutos todo dia e achar isso completamente normal. Bem, todos os diálogos do fórum também são muito estranhos quando você lê com um pouquinho mais de atenção. Parece que eles são feitos por um robô que não sabe como humanos interagem. Sério, se você quiser dar umas boas risadas, eu recomendo você dar uma lida. E o fórum que foi supostamente usado nunca sequer existiu. Não dá pra achar nada dele fora a página da wiki do Kendall Cove, que menciona ele. Isso se repete com quase tudo. O nome dos criadores, quando pesquisados, não existem e não dá pra achar nada fora a página do Kendall Cove. E bem, só com isso dá pra perceber que tem algo furado, algo de errado nessa história, né? Mas enfim, por algum motivo ainda tem gente que jura que viu isso, mas de duas uma, ou essa pessoa tá mentindo, ou ela foi induzida a criar uma falsa memória. E eu meio que já falei isso no vídeo do Disman, se você quiser ver lá, no vídeo tá aí. Mas explicando de uma forma simples, a memória induzida, essa falsa memória induzida, ela funciona a partir de fragmentos de memória, que não tem contexto nenhum. Então quando alguém fala que uma coisa se liga a outra, por exemplo, você se lembra que na sua infância você viu um desenho que tinha um personagem loiro e você também viu um desenho de pirata. Se alguém chega pra você e fala, nossa, eu lembro que quando eu era pequeno tinha um desenho de um pirata loiro, provavelmente seu cérebro vai fazer essa relação e vai criar essa memória induzida. É muito interessante, se você quiser ver com mais detalhes, eu expliquei no vídeo do Disman. Eu acho que tudo isso que eu falei já explica toda a questão do Kendall Cove ser uma farsa. Não é nem uma farsa, porque é uma creepypasta, né? Enfim, quem já tá há um tempo no canal já sabia que isso ia acontecer. Até porque eu sou mó cetiquinho e, cara, acreditar naquele bagulho do Auditory Image foi foda. Eu até dei uma zoada ali, né? E eu sempre tenho o meu famoso dilema. A vida é bem sem graça. Mas enfim, lembrem-se disso. Eu vou ficando por aqui e adeus.